Então, vamos lá, pessoal, mais uma aula aqui para o pessoal do segundo ano. Vamos continuar falando aqui de soluções, certo? Soluções aqui, parte 2. O assunto de soluções é um pouquinho mais extenso, como eu falei nos vídeos anteriores. Soluções é o que nós mais vamos estudar, né? Quando nós comparamos lá com dispersões e com coloides, com suspensões e com coloides, desculpe. Então vamos ver aqui a parte 2 de soluções, que são as concentrações de soluções. Vamos lá, então, só resumindo aqui, ó, nós vimos que as soluções, né, a gente chama de solução quando o soluto tem o diâmetro, né? O diâmetro das partículas de soluto está entre 0 e 1 nanômetros. Então aí nós vamos ter as soluções, certo? E que são misturas homogêneas, ou seja, tem apenas uma fase, certo? Que são formadas por duas ou mais substâncias. Então nós podemos ter soluções de mais de duas substâncias. O que importa é que elas sejam, essa mistura seja homogênea e que o soluto, né, tenha entre 0 e 1 nanômetro de diâmetro. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente colocou aqui açúcar em água, certo? Alguém pede para você fazer uma solução com açúcar e água, certo? E aí você coloca açúcar aqui em água, beleza? Beleza. Você fez uma solução, tá? Aqui a solução de açúcar em água, beleza? Mas quanto de açúcar? Qual é a concentração dessa solução? Quanto de açúcar tem em água aí? Essa é a informação que nós vamos atrás agora. Nós vamos aprender nesse vídeo aqui, beleza? Então a concentração, ela fornece a relação entre a quantidade de soluto, que no caso aqui é o açúcar, e a dissolvente, que no caso é a água, ou a dissoluto com a solução, beleza? Então a concentração te dá essa informação, quanto de soluto que tem ali, certo? Quanto de soluto tem em relação ao solvente ou em relação à solução final, beleza? Quanto de soluto, nesse caso aqui, quanto de açúcar você colocou. Isso aí é o que a concentração te fornece. Então vamos lá. Nós vamos ter aqui alguns tipos de concentrações, né? Diferentes formas de calcular diferentes concentrações, beleza? A primeira delas que nós vamos ver aqui é a concentração em massa, que eu representei aqui como C e um Mzinho. Como é que calcula a concentração em massa? Primeiramente, né, a concentração em massa é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, olha aqui, ó, relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Relação é o quê? Relação é uma divisão, certo? Então, você vai pegar aqui, que é a concentração em massa, né, o Cm, vai ser igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, se você tiver uma solução e você sabe qual a massa do soluto você adicionou e qual o volume daquela solução, você divide a massa pelo volume, você vai ter a concentração em massa para aquela solução. Então, essa é uma forma de concentração muito utilizada em medicamentos. Aqui um exemplo bem simples aqui, ó. Para um frasco de cloridrato de nafazolina de 0,25 mg, deixa eu até riscar aqui, ó. Isso aqui é uma informação, 0,25 mg, beleza? Se você está atento, você já viu que isso aqui, ó, miligramas por litro, 0,25 miligramas por litro, isso aqui já nos mostra o que? A concentração em massa. Por quê, ó? Miligramas não é massa? Por ml, desculpe, né? Por ml. ml não é volume? Então, isso aqui é uma concentração, beleza? Concentração em massa. Então, para um frasco de cloridrato de nafazolina, aí ele te dá a concentração em massa dessa solução, que nesse caso aqui é um remédio, contendo 15 ml, qual a massa de cloridrato de nafazolina presente nesta solução? Aqui é só para a nível de conhecimento, certo? Cloridrato de nafazolina é um medicamento vasoconstritor e também é utilizado para diminuir a congestão nasal, certo? Então, beleza. Aqui ele quer saber, ó, qual a massa de cloridrato de nafazolina presente nessa solução. Vamos lá, aí você vai falar, é 0,25 mg. Não é 0,25 mg. Isso aqui é uma concentração em massa da solução, certo? Isso aqui significa que em 1 ml dessa solução, nós vamos ter 0,25 mg de cloridrato de nafazolina, certo? Repetindo, em 1 ml dessa solução, nós vamos ter 0,25 mg de nafazolina. Mas aqui nós não temos 1 ml, nós temos 15 ml, certo? Então, qual a massa de cloridrato de nafazolina nesses 15 ml? É isso que ele quer saber. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal,
em uma questão como essa, você parte sempre dessa fórmula aqui, ó. Certo? Parte sempre dessa fórmula aqui, ó. Beleza? Então, concentração em massa, ó, a mesma fórmula. Concentração em massa é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Quem é o soluto aqui? Você tem que identificar. O soluto é o cloridrato de nafazolina, certo? E a solução é a solução, que é o remédio como um todo. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos duas informações que a questão nos dá. Uma é a concentração em massa e a outra é o volume da solução. Então, nós temos uma equação aqui, que ela tem três variáveis, né? Concentração em massa, massa do soluto e volume da solução. E duas dessas variáveis a questão nos dá, que é a concentração em massa aqui, ó, 0,25 mg por ml, e o volume da solução, que é 15 ml. Então, muito simples, ó, é só substituir aqui a concentração em massa. Você vai substituir aqui, ó, e o volume da solução você substitui aqui, ó. Muito simples, certo? Então, eu coloquei aqui a concentração em massa, 0,25 mg por ml, e o volume da solução, que é 15 ml, certo? Eu quero saber a massa do cloridrato de nafazolina que vai ter aí. Muito simples, ó, só isolar aqui a massa. Como é que eu faço isso? Esses 15 ml está dividindo aqui, tá vendo? Está dividindo a massa, certo? Se eu quero isolar a massa, eu tenho que levar os 15 ml para lá. Então, se ele está dividindo aqui, eu vou trazer ele para cá e ele vai vir como? Ele vem multiplicando, é ou não é? Ó? Recapitulando, se os 15 ml está dividindo aqui e eu quero levar ele para lá, para que eu possa isolar a massa e assim calcular a massa, eu tenho que levar esses 15 ml para lá, multiplicando. Beleza? Então, eu trouxe ele para cá. Tá aqui ele, ó. 15 ml vezes, só apagar aqui. Então, tá aqui, ó. 15 ml vezes, né? Lembrando, eu trouxe o 15 ml de cá para cá, certo? Tá aqui ele aqui, ó. 15 ml vezes 0,25 mg por ml, né? Eu repeti aqui apenas, igual a massa do cloridrato de nafazolina. Então, para eu achar a massa agora, é só fazer essa multiplicação aqui, ó. 15 ml vezes 0,25 mg por ml. Lembrando que ml aqui em cima e ml aqui embaixo, eu posso cortar os dois, né? Vai sobrar miligramas, que é justamente uma unidade de massa. Então, 15 vezes 0,25 vai dar 3,75 miligramas, certo? Que foi justamente a unidade que restou aqui, ó, miligramas. Veja como tudo bateu. Eu tenho um valor com a unidade para massa realmente, e a massa era o que eu queria achar. Então, tá tudo ok, beleza? Então, a massa do cloridrato de nafazolina presente nesses 15 ml desse remédio, que tem essa concentração aqui, é 3,75 miligramas. Isso é importantíssimo na indústria farmacêutica, também na medicina, também se faz muitos cálculos de medicamentos, beleza? De concentrações de medicamentos. Um outro tipo de concentração, que nós podemos expressar a concentração, né? Na verdade, duas formas diferentes. Uma é a fração em massa, que eu vou chamar aqui de XMM, né? M dividido por M. E a porcentagem em massa, que eu vou chamar aqui de porcentagem MM, certo? Vamos lá, o que é a fração em massa? A fração em massa é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Então, mais uma vez, uma relação, então uma divisão. Fração em massa é a divisão entre a massa do soluto dividido pela massa da solução. Essa relação aqui, ó. Então, se você tiver a massa do soluto e dividir pela massa total da solução, você vai ter a fração em massa para aquele soluto ali. Beleza? E a porcentagem em massa é o quê? Ó? Nada mais é do que você pegar a fração em massa que você calculou aqui e multiplicar por 100. Simples assim, certo? Então, a porcentagem em massa é a fração em massa vezes 100. Simples assim. Então, um exemplo simples aqui, ó. Uma solução de cloreto de sódio, né, que é o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, em água, contém 40 gramas de NaCl dissolvidos em 460 gramas de H2O, que é a água. Qual a fração em massa para esta solução? Então vamos lá, pessoal. Eu acabei de falar que fração em massa é a massa do soluto dividido pela massa total da solução, certo? Está aqui a nossa fórmula aí. Nessa questão você pegou sal, 40 gramas de sal está aqui, ó, e você vai colocar aqui em água. E a massa da água também ele dá, ó, 460 gramas de água. Então nós temos aqui a massa do sal, que nesse caso aqui, claro, é o soluto, você já sabe disso, você tem que saber disso já. O sal aqui é o soluto. E a água é o solvente, certo? 460 gramas de solvente, que é a água.
E aí você tem uma solução final de NaCl mais água, né? A solução aqui tem NaCl dissolvido em água, beleza? Nesse caso aí, qual a massa do soluto? A massa do soluto nós já sabemos, tá aqui, ó, 40 gramas de sal. Então nós já temos essa informação aqui, certo? Mas e a massa total da solução? Aí tem gente que vai falar, é 460 gramas, que é de água. Não. 460 gramas aqui é a massa da água. A água é apenas o solvente, certo? A solução é isso aqui, ó. Isso aqui é a solução. É a solução final, certo? Isso aqui é o solvente, isso aqui é o soluto. Quando você mistura os dois, aí você tem a solução. Então a massa da solução, pessoal, lembre sempre disso. A massa da solução nada mais é do que a massa do soluto mais a massa do solvente, beleza? Então isso vai ficar assim, ó. A massa do soluto, mais uma vez que é 40 gramas de NaCl, dividido pela massa total da solução, que é o quê? 40 gramas de NaCl, que é o soluto, mais 460 gramas de água, que é o solvente. Isso aí vai ser a massa da solução. É fácil, não é? Então, você vai dividir então 40 por 500, né? Que 40 mais 460 é 500. Isso aqui vai dar 500, né? Isso aí você faz de cabeça, dá 500 gramas, né? Mesma coisa de 500 gramas. Então, dividir 40 por 500. Opa, deixa eu apagar aqui. Que vai dar o quê? Vai dar 0,08. Então, 40 dividido por 500 dá 0,08. Então, a fração em massa de NaCl, nessa solução que a gente fez aqui, é de 0,08, certo? Não tem unidade. Por que não tem unidade? Porque você está dividindo aqui grama por grama. Dividir grama por grama, corta, beleza? Frações não tem unidade, beleza? E a porcentagem em massa? Nada mais é do que você pegar a fração que você calculou aqui, ó, e multiplicar por 100, ó, não é o que eu falei aqui? Pega a fração e multiplica aqui, multiplica por 100, beleza? Então, a fração é 0,08. Quanto vai dar, então, a porcentagem em massa? Lembra lá de um macete que você não pode esquecer. Quando você multiplica um número por 100, seja 10, seja 100, seja 1000, você precisa apenas andar a vírgula para a direita, o mesmo número de zeros. Ou seja, se for 10, o 10 tem um zero, né? Então você pula uma casa para a direita. No nosso caso aqui é 100. O 100 tem 2 zeros, então você vai pular a vírgula 2 casas para a direita. 1, 2. A sua vírgula vai ficar aqui, ó. Marca aí para não esquecer. Então vai ficar um 8 com uma vírgula, e é claro que após a vírgula vem um 0. Mas esse 0 após a vírgula você coloca se quiser, beleza? Pode deixar só 8. Então a porcentagem em massa vai ser 0,08 vezes 100, que vai dar 8%. Beleza? Então, nossa porcentagem em massa aqui deu 8%. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, coloca aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Certo? Então, deixa eu só apagar isso aqui. Então, a aplicação aí da porcentagem, né, em massa, por exemplo, está no álcool 70 que nós estamos usando ultimamente, né? Álcool 70, esse 70%, 70% é a porcentagem em massa de álcool naquela solução, ou seja, a cada 100 gramas de álcool, você vai ter ali 70 gramas a cada 100 gramas dessa solução aqui, certo? Que na verdade é uma solução de álcool com água, certo? Aqui é álcool com água, então a cada 100 gramas dessa solução, você vai ter 70 gramas de álcool, né? Então não é o álcool puro, essa é apenas 70% de álcool que tem ali. Outro tipo de concentração aí, temos a fração em volume e também a porcentagem em volume para expressar, também são formas de expressar concentrações, certo? Então, fração em volume é a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. É a mesma coisa da fração em massa e porcentagem em massa. O cálculo é a mesma coisa, muda apenas que não é massa, é volume, né? Então vai ser o quê? A fração em volume é o volume do soluto dividido pelo volume total da solução. E a porcentagem em volume é a mesma coisa, a fração em volume vezes 100. Beleza? Então, exemplo simples aqui, ó. Se nas mesmas condições de temperatura e pressão forem separados os componentes de 1 litro de ar seco e puro. Então, vamos supor que você capturou 1 litro do ar,
1 litro do ar seco e puro. O ar que nós respiramos mesmo, certo? 1 litro. Você pegou 1 litro. E você separou os componentes desse litro aí de ar, certo? E você notou que o resultado ele ficou que deu 0,78 litros de nitrogênio. Então, aquele 1 litro de ar ele tinha 0,78 litros de nitrogênio, gás nitrogênio, que é o N2. Tinha 0,21 litros de oxigênio, gás oxigênio, que é o O2. E tinha 0,01 litros de outros gases, uma mistura de outros gases. Então, eu te pergunto, qual é a fração e a porcentagem em volume para os gases nitrogênio, oxigênio e outros gases? Vamos lá. Primeiro, fração em volume. Nós já vimos que é o volume do soluto dividido pelo volume total da solução. Então, vamos lá. Para o gás nitrogênio primeiro. A fração em volume vai ser o volume do nitrogênio, que no caso nós estamos falando dele agora, então ele é o soluto, dividido pelo volume total. O volume total nada mais é do que aquele volume inicial que você capturou. Você não capturou 1 litro? E esse litro você dividiu nesses outros componentes aqui. Então, o total é o que? É 1 litro, beleza? Então, divide aqui ó, o volume do soluto pelo volume total da solução, de 1 litro, vai dar 0,78, beleza? Para o gás oxigênio, o volume do gás oxigênio foi de 0,21 litros. Então, você vai dividir 0,21 litros, que nesse caso aqui é o volume do oxigênio. Como nós estamos falando do oxigênio, agora ele é o soluto para nós. E dividir pelo volume total da solução, que é 1 litro, que vai dar 0,21. E para os outros gases, o volume deles é de 0,01 litro. E você vai dividir pelo volume total, 1 litro, que vai dar 0,01. Calculamos as frações em volume. Agora, a porcentagem nada mais é do que multiplicar por 100. Então, eu acabei de explicar para vocês, ó, quando você multiplica um número por 100, basta andar a vírgula 2 casas para a direita. Então, 0,78 vezes 100 vai dar aqui, ó, a vírgula vai ficar aqui, vai dar 78, né? 78%, porque isso aqui é uma porcentagem, certo? Para o oxigênio, 0,21 vezes 100 vai dar 21%, né? E para os outros gases, 0,01 vezes 100 vai dar 1%. Então, assim, com esse estudo aqui que nós fizemos, né, digamos assim, estudo hipotético, nós vimos que o ar que nós respiramos é composto 78% por nitrogênio, 21% por gás oxigênio e 1% de outros gases diversos aí, certo? Concentração e quantidade de matéria. Aqui nós vamos ter que usar o conceito de mol. Se você não sabe o que é mol, não lembra o que é mol, eu recomendo que você dê uma pesquisada aí no YouTube para você achar outros vídeos. E eu, posteriormente, também estarei publicando algum vídeo explicando sobre o conceito de mol, certo? Então, o que é a concentração e quantidade de matéria? É a razão entre a quantidade de matéria de um soluto, que é o mol, né? Mol é a quantidade de matéria, certo, pessoal? Mol é uma unidade que nós usamos na química, na física, na ciência, na biologia, na ciência como um todo, para falar de quantidade de matéria, certo? Nós chamamos de mol. Então, a concentração em quantidade de matéria é a razão entre a quantidade de matéria de um soluto, que é o mol do soluto, numa solução e o volume desta solução. Vamos lá. Então, eu vou chamar aqui a concentração em quantidade de matéria de C, beleza? Então, a concentração vai ser igual ao mol do soluto dividido pelo volume da solução. Isso aqui é a concentração mais usada na química, em laboratórios de pesquisa. Uma das mais usadas, sem dúvida, é esse tipo de concentração aqui, certo? Então, um exemplo simples aqui. Suponha que seja necessário preparar 200 ml de uma solução de NaOH 1 mol por litro. Então, veja, você já sabe, você já reconhece o que é isso aqui, ó. 1 mol por litro. Antes você não sabia o que era isso, você ia ver e não ia conhecer. Mas agora você sabe. Opa, 1 mol por litro, mol por volume, litro é volume, né? Mol por litro, então isso aqui deve ser o que, ó? A concentração, certo? Então isso aqui é a concentração dessa solução aqui, ó, solução de hidróxido de sódio, NaOH, beleza? Isso aqui é o volume da solução, essa aqui é a concentração dessa solução. Beleza? Então, quantos mols de NaOH serão necessários? Vamos lá. Parte sempre, ó, se você observar em todos esses exemplos que eu faço, você parte sempre de quê? Da fórmula.
Então é crucial que você coloque essa fórmula na sua cabeça, beleza? Então a fórmula da concentração em mol. Mol do soluto pelo volume da solução. Nesse caso, o soluto, é claro, ó, é NaOH, né? O nosso soluto. Beleza? Então, você quer descobrir aqui, ó, quantos mols. Então, você quer descobrir isso aqui, ó. O que você quer descobrir é isso aqui, certo? O mol do soluto. Quanto vai ser necessário para fazer essa solução aí. Então, nós temos, a questão nos dá a concentração, que é 1 mol por litro, tá aqui, ó. Então, você substituiu isso aqui no C, ficou aqui, ó, 1 mol por litro. E a questão também nos dá os 200 ml, que é o volume da solução. Aí eu coloquei ela aqui, ó, tá aqui, 0,2 litros. Aí você fala, mas ali tem 200 ml e aqui tem 0,2 litros. Mas é a mesma coisa, é ou não é? Ó? Pessoal, nós temos que usar aqui em litros. Por quê? Porque a concentração ela é dada em mol por litros. Eu botei aqui volume total da solução. Isso aqui é importante, que geralmente a gente usa isso aqui em litros, certo? Em litros. Beleza? Então, geralmente as questões dão em ml, em centímetro cúbico, que é o mesmo que ml, para saber se você vai saber que tem que usar em litros. Então, muitos alunos se perdem nisso aí. Tem que transformar isso aqui em litros. E como é que transforma? Muito simples, ó. Tem um macete bem fácil que é esse aqui, ó. Você tem aqui litros, certo? Vou botar um L de litros e vou colocar aqui um ml, certo? ml. Se você quiser transformar de litros para ml, certo? Você multiplica por 1000. Certo? Se você quiser transformar de ml para litro, você divide por 1000. Beleza? Então nós temos aqui 200 ml. Então você quer transformar para litro. Então você vai fazer o quê? Ó? Tá em ml, quer passar para litro. Aqui, ó, divide por 1000, simples assim. Então 200 ml, certo? 200 dividido por 1000. Quanto vai dar isso aí? Lembra lá que eu ensinei que quando você multiplica, isso aqui é um zero, certo? Deixa eu apagar aqui. Quando você multiplica, você pula a vírgula para a direita, certo? E quando você divide é o inverso. Você pula a vírgula para a esquerda, pessoal, esquerda. Então 200 dividido por 1000, você faz de cabeça, é muito simples. Ó. Tem aqui, ó, tem 200, certo? 200. Você tem que saber que 200 tem uma vírgulazinha que está escondida aqui, que a gente não usa geralmente, certo? Mas todo número pode ter essa vírgulazinha aqui, ó. 200 é o mesmo que 200,0, certo? Aí você está dividindo por 1000. O 1000 tem 3 zeros, certo? Então você vai pular a vírgula 3 casas. Tem 3 zeros, você pula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Pronto, a vírgula vai ficar aqui, ó. Ela estava aqui, 200. Estava aqui. Você dividiu por 1000. O 1000 tem 3 zeros. Então você pula aqui, ó. 1, 2, 3. Então vai ficar aqui, ó. Então vai ficar 0,2, que foi exatamente o que eu coloquei aqui. Se não entendeu, pessoal, volta aqui o vídeo e você vai entender, certo? Assiste 2, 3 vezes que isso vai entrar na sua cabeça. É muito simples, não se assuste, é muito simples. Então, eu ensinei como é que a gente transforma de 200 ml para litro. Então, 0,2 litros é a mesma coisa que 200 ml. É a mesma quantidade de volume, certo? Então, vamos recapitular aqui. Então, eu quero achar o mol, né? Como é que eu vou fazer, então? Eu quero achar o mol. Mesma coisa que eu fiz em uma questão anterior. Eu quero achar o mol, eu tenho que isolar então esse mol. Então como é que eu faço? O 0,2 litros está dividindo o mol, eu vou passar ele para cá multiplicando. Ó. Se ele está dividindo aqui e eu quero passar ele para o outro lado do igual, né? Para o outro lado lá, eu passo ele multiplicando, beleza? A regrinha básica de matemática. Então eu vou passar esse 0,2 multiplicando esse 1 mol por litro aqui. Está aqui, ó, 0,2 multiplicando 1 mol por litro. Mais uma vez aqui eu tenho litro em cima e litro embaixo, então eu vou poder cortar os dois, certo? Ó, corto o litro, se tem litro em cima e litro aqui embaixo, eu corto os dois, vai sobrar o mol, que é exatamente o que eu quero achar. 0,2 litros vezes 1 mol por litro vai dar quanto? Vai dar 0,2 mol, certo? Então achei a quantidade de mol de NaOH, a quantidade de matéria de NaOH, beleza?
Uma outra concentração é a molalidade. O que é molalidade? É a relação entre a quantidade de matéria de um soluto e a massa de um solvente. Veja que aqui agora nós não estamos falando de solução. É a massa aqui, ó, do solvente, certo? Então, a quantidade de matéria de um soluto, ou seja, o mol do soluto, dividido pela massa do solvente. Tem uma coisa importante aqui, que essa massa ela tem que estar em quilograma, certo? Essa massa do solvente tem que estar em quilograma, nesse caso aqui, para a molalidade. Então, molalidade aqui, ó, mol do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Lembra disso aqui, ó. Beleza? Então, um exemplo simples aqui. Qual a molalidade de glicose em uma solução contendo 4 gramas de glicose em 100 gramas de água? Certo? Beleza? Quem é o solvente aqui é a água. Quem é o soluto é a glicose. Então, você já tem aí boa parte das informações. Então, tem um dado importante aqui que você tem que ter para responder essa questão, que é a massa molar da glicose, ou seja, é qual a massa de glicose que tem em 1 mol de glicose. Nós vamos precisar, para poder transformar essa quantidade aqui de glicose em gramas, transformar em mol. Então, a massa molar aqui tem forma que em 180 gramas de glicose tem 1 mol. Beleza? Então, se em 1 mol de glicose você vai ter 180 gramas de glicose, quanto você vai ter em 4 gramas de glicose? Vou achar o x, é uma regra de 3 simples, certo? Aí, eu multiplica aqui, ó, 180 vezes x, dá 180x, e o 4 vezes 1, que dá 4. Então, eu vou achar o x, que é o número de mol de glicose que eu tenho em 4 gramas. Então, vai ficar... Eu quero achar o x, então eu trago esse 180 que está multiplicando, eu trago ele dividindo, né? Ó, trago ele com o inverso aqui. Ele está multiplicando aqui o x, então eu trago ele para o outro lado dividindo. É o que está aqui, ó. 4 dividido por 180. Quanto dá isso aí? 0,02 mol de glicose. Então, achei aqui a quantidade de mols de glicose, que é o que eu preciso aqui, ó, do mol do soluto, aqui no numerador, certo? Então, a molaridade vai ser o quê? Número de mol do soluto, que no caso é a glicose, que eu descobri aqui, ó, 0,02, dividido pela massa do solvente em quilogramas, que eu já facilitei a sua vida aqui, ó, que ele deu em gramas, eu já coloquei aqui em quilogramas, eu transformei já, que dá 0,1 quilogramas. Devido isso aí, eu vou ter que a molalidade dessa solução aí é de 0,2 mol por quilograma, certo? Simples assim. Então é isso. Então a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, coloca aí nos comentários, pessoal. Desde já eu peço que você, ó, vou até riscar aqui, ó, deixa o seu gostei aí para incentivar, beleza? Ative as notificações para que você não perca os vídeos, não percam aqui as aulas, certo? E se inscreve, que talvez seja o mais importante para que o YouTube também entenda que você gosta aqui do conteúdo. Valeu, até a próxima. Tchau!